Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos ao módulo 54 do curso de Engenharia Civil. Bom, eu sou a professora Juliana, eu também sou engenheira civil, assim como vocês serão em pouquíssimo tempo. Eu sou mestre em Engenharia Urbana e sou graduada, né, em Engenharia Civil e mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Estadual de Maringá. Durante a faculdade, né, eu estagiei na Itaipu Nacional. Depois de formada, eu trabalhei com obra, trabalhei com pesquisa científica, né, durante o meu mestrado, trabalho com projetos hoje, além da docência. Então, eu espero que com essa experiência minha, eu possa ajudar muito, né, colaborar muito com vocês durante a nossa disciplina aqui de estrutura de concreto 1, que a gente vai começar hoje. Bom, para começar aqui, eu quero que vocês pensem se é possível um engenheiro civil não ter um contato com uma estrutura de concreto durante a vida profissional dele. Eu acho que é muito complicado, por mais que a gente estude diversas áreas, né, dentro da nossa graduação, a gente tem ali até as 5 grandes áreas da civil, e depois de formado, vocês podem optar por qualquer uma delas, né? Inclusive, vocês podem optar aí por funções específicas dentro de cada uma dessas áreas, ou trabalhar só com obra, ou só com projeto. Mas mesmo assim, eu quero que vocês pensem, será que o engenheiro civil ele consegue escapar das estruturas de concreto? Eu acho que é meio difícil, tá? É para quase dizer que não, porque pelo menos uma vez na residência de vocês, vocês vão se deparar com as estruturas de concreto. Então, é por isso que é tão fundamental essa disciplina aí durante o nosso curso. Então, a gente precisa aprender pelo menos o básico, porque a gente vai se deparar com o concreto, a gente vai se deparar com as estruturas de concreto, até porque o material concreto, ele é um dos materiais mais utilizados no mundo todo. Se eu não me engano, ele só está atrás da água. Depois da água vem o concreto já. Então, não é só aqui no Brasil que todas as residências, todas as nossas edificações praticamente têm concreto, mas no mundo inteiro. Apesar de cada lugar, cada região variar o modo de aplicação, a utilização, ainda é majoritária a utilização desse material. Então, vamos começar aqui, né, a nossa aula falando das nossas estruturas de concreto. Bom, a gente conhece muito estrutura de concreto, a gente pensa, acho que a primeira coisa que a gente pensa quando fala disso, a gente pode pensar em casa e em prédio, né? Porque é o que a gente vê com mais frequência, o que a gente tem mais contato dentro da nossa cidade, do local que a gente mora, né, da região. Mas o concreto ele serve para diversas estruturas, né? Então a gente está falando aí de pontes, de barragens, de obras de arte, né? Então são diferentes processos de utilização, né, formas de utilização desse material. Hoje a gente vai começar falando da introdução aos fundamentos de projetos estruturais. E aqui eu já quero fazer um convite para vocês. Eu vou trazer alguns aspectos diferentes do que vai estar lá no livro de vocês. Então, eu vou convidar vocês a ler o livro, tá? Leiam toda a unidade, porque vão ter alguns aspectos mais aprofundados do que eu vou trazer aqui hoje. Assistam também a aula conceitual com a professora Daiane, tá? Que daí ela vai dar uma explicada melhor nesses aspectos. E aqui na nossa aula eu quero trazer algumas coisas diferentes para vocês, até para vocês entenderem um pouquinho também de obra, né? A gente vai falar muito de projeto, de dimensionamento durante a nossa disciplina, mas eu vou trazer assim algumas experiências de obra, que eu acho que é muito importante vocês terem essa noção, porque quando chegar lá na obra, né, vai ser muita coisa nova. Apesar de todo o estudo, de toda a teoria que a gente vê aqui, tem muita coisa nova. Então, a partir da minha experiência, eu quero trazer aqui alguns pontos de destaque que eu acho muito importante para quando vocês forem viver a vida profissional. E a gente vai discutir nessa nossa aula. A gente vai falar um pouquinho de estruturas no geral, o que é, para que serve, relembrar ali os nossos sistemas estruturais mais utilizados. A gente vai falar do concreto, como que ele evoluiu até chegar no concreto que é hoje. Vai falar da relação entre o aço e o concreto, que é tão importante nas estruturas. Vamos falar também de estrutura mista,
que a gente às vezes nem tem noção de como elas são, né? Mas existem muito. E das normas da ABNT, que são importantíssimas. E no finalzinho a gente vai falar um pouquinho de pesquisa científica. Iniciar, eu quero que vocês pensem nessa frase do Einstein, tá, pessoal? Ó, não podemos resolver os nossos problemas com o mesmo pensamento que tínhamos quando os criamos. Por que isso é tão importante aqui na engenharia civil? Vocês vão ver durante essa aula a evolução das estruturas, né? A gente vai falar um pouquinho ali do histórico. Então, o engenheiro civil ele tem que ter essa criatividade, tem que ter esse feeling de estar sempre inovando, pessoal. Dependendo da obra que a gente está fazendo, a gente precisa buscar soluções ali, porque nem tudo já está determinado. Então, a gente não vai conseguir resolver um problema na obra simplesmente pensando da mesma forma de quando aquele problema surgiu. Então, não sei se vocês já escutaram essa frase, eu ouvi ela muito no início da minha graduação, mas o engenheiro ele vai resolver muito problema, né? E realmente, pessoal, na nossa vida a gente resolve muitos problemas que aparecem nas nossas obras, né, nos nossos projetos, e a gente tem que estar pronto para isso, tem que estar pronto ali para enfrentar e para buscar soluções, ter criatividade para resolver aquilo. E, por experiência própria, eu acho que o engenheiro ele sempre dá um jeito ali, ele sempre consegue buscar uma alternativa diferente, criativa e melhorar. E cada problema que surge, a gente evolui um pouquinho mais dentro da nossa profissão. Bom, então, para a gente começar, quero que vocês olhem, né, continuar, na verdade, eu quero que vocês olhem esses prédios, essa imagem aí. Eu busquei até essa imagem noturna, porque para mim ela destaca muito mais as estruturas que existem aí. Isso aí é em Singapura, tá? É a Marina Bay de Singapura. E é um dos prédios mais incríveis do mundo. Vocês podem ver ali 3 prédios, né? E uma construção como se fosse um barco em cima deles. Eu quero que vocês observem bem, pessoal, toda essa construção, todas essas edificações e tentem identificar aí as estruturas. E pensando, olhando aqui, eu quero que vocês pensem o que é uma estrutura, né? Para que ela serve? Quando a gente fala a palavra estrutura, a gente não precisa pensar só em engenharia civil. A gente tem estrutura, nosso esqueleto é a nossa estrutura corporal. Então, é o esqueleto que é o suporte de todo o corpo humano. Isso eu tenho em outras áreas também, né? A gente vai para a química, a gente tem a estrutura dos elementos químicos. Então, qual que é a função da estrutura, né? Por que ela é tão importante? Então, a partir disso, olhem essa imagem, tá? Fiquem com ela na cabeça e depois, quando a gente terminar a nossa aula, eu vou pedir para vocês voltarem aqui, dar mais uma olhadinha nela, para se vocês identificarem todos os nossos elementos aqui numa única paisagem, como que a engenharia civil é capaz de se multiplicar. Então, primeiro, pensando lá no que é a estrutura. A estrutura, ela é um elemento de suporte de um sistema, ela que vai suportar todo um sistema, uma edificação, no nosso caso, né? E vai ser composta por vários elementos para poder fazer isso. Ela vai ser um conjunto ali monolítico, ela tem que agir, por mais que ela seja montada, né? A gente vai pegar várias peças, vários elementos estruturais, vamos montar uma estrutura, ela tem que agir como um conjunto monolítico, como se ela fosse única. E ela também tem que suportar todos os esforços atuantes numa edificação. Quando eu falo de todos esses esforços que vão atuar na minha edificação, eu tenho que pensar, será que esses esforços eles são só provenientes apenas do interior da minha edificação, do peso dela, ou eu tenho que prever algum esforço que vai estar atuando no ambiente externo, ou prever algum tipo de esforço que pode atuar na minha edificação, que não ocorre com muita frequência. Então, tudo isso eu tenho que pensar quando eu vou estar lá planejando a minha obra. Tá? A gente vai falar mais detalhadamente desses esforços mais para frente, dessas ações atuantes na nossa edificação. Mas tudo isso a gente precisa já começar a pensar quando a gente está prevendo ali uma construção. E essa estrutura ela deve garantir a segurança, a estabilidade e a funcionalidade de uma obra.
Então, vocês vamos escutar falando de hoje até o final do nosso curso aqui, vamos escutar durante toda a vida de vocês, tá? Que uma estrutura ela tem que ser segura, né? Ela tem que atender todos os requisitos de segurança. Inclusive, a gente estuda ali, sabe, os limites de segurança justamente porque essa estrutura ela tem que atender a alguns requisitos para que essa obra ela seja segura, né? E que ela seja funcional durante toda a sua vida útil. E além de ser estável também, né? Ela não pode ter ali momentos de instabilidade, porque daí já não é mais segura. E hoje eu vou adicionar aqui também um ponto para vocês, e no nosso mundo de hoje, onde o quesito sustentabilidade ele é tão ativo, eu digo que a estrutura também, a gente tem que tentar com que ela seja o mais ambientalmente adequada possível. Tá, pessoal? No processo de construção, no processo de manutenção dela, a gente também hoje, como engenheiro civil, tentando melhorar cada vez mais os processos executivos dentro da nossa profissão, a gente pode pensar aí também nesse pontinho do ambientalmente adequado. Bom, quando vocês encontrarem, né, se depararem com um projeto estrutural ou com uma conversa sobre estruturas, né, um livro sobre estruturas, vocês podem se deparar com essa divisão aqui da estrutura, tá? Então, vocês podem ter essas três pecinhas formando uma estrutura de uma edificação, que é a fundação, a infraestrutura e a superestrutura. Tudo isso forma a nossa estrutura lá, o nosso conjunto monolítico. Mas a fundação vão ser aqueles elementos, né, as sapatas, as estacas, que vão estar abaixo do solo e vão dissipar a carga que vem de todo o resto da estrutura para o solo. A infraestrutura também é uma parte da fundação, uma parte da estrutura que vai estar abaixo do nível do solo. Então, a gente pode citar aí as vigas baldrames, né? E depois a gente tem a superestrutura, que é toda a estrutura que vai estar acima do solo. Que a gente conhece muito como as vigas, os pilares, as lajes. Então, a gente tem toda essa parte que está acima do solo. Alguns projetos estruturais, eles podem vir diferenciados, eles podem vir separados, dependendo da obra que você vai fazer, do porte, da complexidade, ele vai estar desmembrado entre essas três partes. Inclusive, às vezes vocês podem pegar até orçamentos que vão estar diferenciados. Então, os elementos que estão abaixo do solo, e a estrutura, que são elementos que estão acima do solo, tudo aquilo que a gente vê, né? Porque depois, no final da obra, a estrutura acaba ficando praticamente escondida ali. Mas essa divisão aí é importante vocês saberem para quando estiverem aí se deparando com projetos estruturais. Bom, e aí, para a gente ter uma estrutura, nós precisamos dos elementos estruturais, que a gente divide e dimensiona eles separadamente. Então, ó, a gente tem objetos lineares. O que são esses objetos? Para a gente separar cada um deles, defini-los separadamente, a gente precisa pensar nas dimensões que eles vão apresentar. É sempre, aqui nesse caso, são as dimensões que os diferenciam. Então, ó, primeiro, um elemento linear. Ele vai ter duas dimensões ali, no mesmo, na mesma grandeza de tamanho. Então, e uma outra dimensão, que é o comprimento, ele vai ser muito maior que essas duas. No caso, aí a gente pode citar as vigas, né? A viga ou pilar. Então, deixa eu só esse sistema de estruturas lineares, a gente pode citar as vigas, né? E os pilares. E aí a gente tem uma divisão entre elas. A gente pode ter uma seção delgada. O que é essa seção delgada? A seção transversal, quando a gente pega o elemento e passa um plano cortando ele. Então, é essa partezinha aqui, ó, achurada dessa viga que está aqui representada. Então, essa é a seção transversal. É isso que eu vou dimensionar. Então, quando eu falo de uma seção delgada, vamos pensar lá em perfil metálico, tá? Então, eu tenho um perfil metálico I. Então, ó,
a altura dessa seção, né, a partezinha do meio da seção, ela vai ser bem fininha. Então, essa daí é uma seção delgada. A seção não delgada é quando tem uma viga normal. Então, uma viga ali, por exemplo, retangular. E aqui, a espessura e a altura, elas têm dimensões parecidas, né, da mesma grandeza. Então, esses elementos lineares, né, as vigas e os pilares, eles são elementos que têm um comprimento, né, muito maior que a altura e a espessura. O que vai acontecer ali no caso das minhas vigas, né? Eu vou ter a minha carga sendo perpendicular ao elemento. Já no caso de um pilar, a carga, né, ela vai estar comprimindo esse pilar, ela vai estar atuando aqui na seção, né, e vai estar causando a compressão, ela vai estar apertando o meu pilar para baixo. Normalmente essa compressão, né, ela é causada pela transferência do esforço de uma viga, né, que vai estar ali apoiada sobre esse outro elemento. Bom, e aí eu tenho os elementos bidimensionais, que são as placas e as chapas, mas o que são esses elementos, né? As placas, a gente pode citar as lajes, e as chapas a gente pode falar de uma viga parede, por exemplo. Esses elementos bidimensionais, eles têm duas dimensões de mesma grandeza. Então, eu vou ter a minha largura e comprimento na mesma grandeza, mas a minha espessura vai ser muito menor. Então, aqui, ó, a minha espessura ela é bem pequenininha, mas o meu comprimento, né, e a minha largura, eles têm mais ou menos ali o mesmo fator de grandeza. As placas, como eu falei, a gente pode citar aqui o caso das lajes, né? Então, lajes de pavimentos que vão receber diferentes tipos de carga, além de ter ali que suportar o peso próprio, né, do elemento, e aí vai vir uma carga assim normal para esse elemento. Já as chapas, a gente falou aqui das vigas parede, são elementos que vão receber a carga no sentido do plano. Então, eu vou ter a minha viga parede e a carga vai estar atuando aqui, ó, no sentido do plano. Tá, pessoal? Então, as placas e as chapas são os nossos elementos bidimensionais. E aí, para finalizar, eu tenho os elementos tridimensionais, que são as sapatas, né? Então, ali que a gente já até citou, que tinha um desenho ali para vocês, vão ser os nossos elementos tridimensionais. Aqui então, não está muito bonito o meu desenho, mas são elementos onde as três dimensões dele têm o mesmo fator ali de grandeza, né? São parecidos. Então, a gente pode citar ali os blocos de fundações, as próprias sapatas, como elementos tridimensionais. E aí, com esses elementos, né, e alguns outros, dependendo do tipo de sistema estrutural, a gente tem a nossa formação aí de diferentes sistemas estruturais, tá? Então, a gente viu lá no livro de vocês, tem bem explicadinho, né, a diferenciação entre cada um deles. E alguns deles a gente pode perceber que são utilizados em algumas construções específicas, né? A gente pode observar muito, por exemplo, arco em pontes, cabos também são muito utilizados em pontes. Então, são sistemas estruturais diferenciados. Então, por exemplo, os arcos, eles são submetidos à compressão, são dimensionados à compressão, né? Então, é como se ali na pontinha dele tivesse uma forcinha empurrando esse arco para que ele se mantenha todo junto ali e não ceda. E os cabos, a diferença aí é que o cabo é por tração. Então, é como se eu puxasse uma corda para que essa corda ficasse estável e mantivesse essa estrutura estável, né? Então, essa é a utilização de cabos e arcos. A gente tem essas estruturas aí, tem estruturas lindas, obras, né? Pontes maravilhosas, que utilizam, inclusive, a combinação entre cabos e arcos. A gente também tem as estruturas metálicas, as treliças, né? Onde a gente tem ali vários elementos, os montantes, os tirantes, que vão transmitindo essa carga, né? E decompondo essa carga
nessa estrutura, para fazer a transferência dessa carga até chegar lá nas fundações. Então, é outro tipo de estrutura também muito utilizado, e inclusive pode ser utilizado com outro sistema estrutural, como sistema de concreto. E a gente tem as placas e chapas também, né? O sistema estrutural de placas e chapas, exatamente isso. E tem essa estrutura aqui, eu trouxe essa foto dessa igreja do Oscar Niemeyer, que é a igrejinha da Pampulha, tá, pessoal? E ela foi construída com esse sistema estrutural. Inclusive, para a época que ela foi construída, ela foi uma inovação, né? O Oscar Niemeyer estava lá sempre inovando e foi um desafio para essa época. Então, a construção civil, ela vai estar sempre cheia de desafios, tá? Cada obra, ela é diferente, pessoal. Apesar da gente estudar um geral, cada obra é diferente. Então, vocês vão perceber muito isso quando estiverem atuando. E a gente precisa buscar soluções para cada obra. Quanto mais desafiador o projeto arquitetônico, a concepção arquitetônica, maior vai ser o nosso desafio e a necessidade de buscar por soluções, tá? As estruturas que a gente tem hoje, a forma como a gente constrói hoje, ela foi existindo da necessidade de se melhorar as concepções arquitetônicas. Então, tudo foi evoluindo. Antigamente, a gente não conseguia ter grandes vãos, porque a gente nem tinha a noção de concreto armado, de se utilizar aço e concreto para resistir às tensões que a estrutura está suportando. Então, a necessidade de ter vãos maiores fez com que os engenheiros, os pesquisadores fossem atrás, né, de soluções para isso. E a engenharia civil, ela vai continuar melhorando cada vez mais, porque cada vez mais a concepção arquitetônica vai sendo diferenciada e vai exigindo transformações, evolução da nossa parte. E a gente também tem o sistema estrutural, né, de edifícios altos, que também entra aí o conjunto de vigas e pilares e lajes que a gente conhece tão bem, né, que é o que, na verdade, o mais conhecido, acho que no mundo todo. Então, esse sistema aí muito trabalhado, a gente vai utilizar, vai falar muito dele durante a nossa disciplina. Bom, e agora a gente chega aqui na parte de falar do concreto, pessoal. O que é o concreto, né? Ele acho que isso daí é muito conhecido de vocês, mas o concreto, ele é a associação do cimento, da areia, da brita e da água, né? O cimento, ele é diferente, isso aí a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente troca falar cimento com concreto, mas o cimento é um componente do concreto e ele está ali para dar resistência no nosso material. A areia e a brita, normalmente a gente chama de agregado graúdo, que é a brita, e o agregado miúdo. Então, vocês também podem encontrar com essas denominações aí, quando vocês forem procurar pesquisar sobre concreto. Então, o agregado graúdo, nossa brita, e o miúdo, a areia. O que é o cimento, né? Ele é proveniente, ele é um pozinho bem fininho, a gente sabe, proveniente do clinker, né? Então, o clinker é a queima da pedra calcária com a argila, né? Triturada bem fininha, queimando isso a alta temperatura, a gente obtém que é a matéria-prima do cimento. E aí a água, para dar trabalhabilidade, para fazer essa mistura ficar homogênea. O que a gente tem que pensar aqui? No nosso concreto, a gente vai ter diferentes tipos de concreto, com diferentes tipos de resistência, tá, pessoal? Então, vocês podem pensar aí, C25, né? Concreto com resistência de 25 MPa. Tem o parte lá do C20, C25, C30, C35. Para cada elemento estrutural, para cada tipo de obra, eu vou utilizar um tipo de concreto, né? A resistência do meu concreto eu vou determinar lá no meu projeto. E aí, os componentes dele, depois eu também tenho que analisar como que vai ser essa constituição. Por exemplo, a minha brita,
é muito importante eu ter uma noção de qual brita que eu vou colocar na minha massa de concreto. Então, normalmente a gente utiliza aí, né, o pó de pedra ou pedrisco, né, a brita zero e a brita 1. A brita 2, ela era muito utilizada, opa, brita 1 ali. A brita 2, ela foi muito utilizada, né, uns 15 anos atrás, e aí hoje em dia ela é utilizada com menor frequência para alguns elementos mais específicos, né? Porque quando a gente tem uma brita muito grande dentro do nosso concreto, ele fica mais rudimentar, né? Não tem aquele acabamento tão bonito. E hoje as nossas construções, a arquitetura, ela exige um concreto com um acabamento melhor. E aí a água também, que eu vou ter que utilizar nesse concreto, a quantidade de água que eu vou colocar. Quanto maior a quantidade de água, maior a trabalhabilidade. Mas a gente também tem que cuidar com essa quantidade de água para o meu concreto perder a resistência ali, não prejudicar o traço estabelecido para ele. Voltando ali na brita um pouquinho, por exemplo, brita zero, dependendo do elemento, se ele for muito delgado, às vezes uma viga muito fininha, com uma densidade de armadura muito grande, às vezes eu vou ter que usar uma brita menor para poder passar, porque eu não posso deixar ali nicho de concretagem também, né? Aí a brita 1 para concretar elementos normais, né? E aí eu vou analisando a minha construção. Então, é importante a gente conhecer o que vai no nosso concreto, porque dependendo da nossa obra, eu vou ter que trabalhar com esses elementos ali, né? Vou ter que escolher o elemento mais adequado. Bom, esse concreto que a gente tem hoje, né? A gente fala ali muito do cimento Portland, mas nem sempre ele foi da maneira como ele é hoje, né? Ele não é esse concreto que a gente usa hoje. Quando a gente fala ali do concreto e do cimento e até das estruturas, teve uma evolução muito grande. Por que eu quero trazer esse contexto aqui para vocês? Porque a gente tem que pensar que a gente tem que estar sempre evoluindo. Então é importante a gente saber de onde partiu, entender mais ou menos onde estamos agora, para a gente ver quanto a gente ainda tem a evoluir. Então, pessoal, como que começou essa história do cimento, né? Desse material que quando eu misturo ele com água ali, ele vai se solidificar e criar um material rígido e resistente. Então, a primeira fonte de concreto, a primeira jazida não é nem de concreto, é de cimento, é, se originou ali há mais de 12 milhões de anos antes de Cristo, ali na região de Israel. Então, ele foi resultado de uma queima de calcário e argila xistosa. Então, é o cimento natural, né, que a gente encontra ali na natureza, originado de intempérie, originou essa jazida, que foi usada um tempo depois ali para fazer algumas casas na região do Iraque, foi esse cimento aí natural. E aí a gente tem um outro fato ali de 3.000 a.C., né, no Egito, que a gente conhece e está até hoje ali, que são as pirâmides, que são construções magníficas, que a gente até hoje fica pensando como que foi construído algo tão maravilhoso, né, como as pirâmides. Então, pessoal, os blocos de tijolos utilizados para essas construções, né, eram feitos de barro, misturado ali com palha seca, e também feito de argamassa de gipsita e cal. Então, utilizaram também a cal para fazer tijolinhos ali, fazer blocos para a construção das pirâmides. E isso daí é das coisas das funções, né, que permitiram que as pirâmides durassem por tanto tempo. E aí a gente evoluiu um pouquinho mais. Tem um fator aqui esse trabalho aqui, essa linha do tempo que eu peguei, ela é um trabalho do Kiefer, de lá de 1998 ainda, tá? E ele traz alguns pontos bem legais, tá? Eu vou recomendar que vocês até deem uma olhadinha nesse trabalho dele, a evolução do concreto armado. E aí tem um ponto bacana que aconteceu em Atenas também, antes de Cristo, que foi o uso de barras de ferros em arquitrave. Não era nem de longe o que é o concreto armado hoje em dia, né, com todo o entendimento sobre tração e compressão, mas foi utilizado porque eles percebiam que os vãos, né, ali apoiados nas colunas jônicas, as traves de mármore, elas
precisavam ter muita coluna ali, porque não dava para ser muito grande. E aí eles perceberam que passando uma barra de ferro embaixo, porque friccionava, né, ou seja, formava aquela barriguinha, como se fossem vigas, e aí eles perceberam que colocando uma barra de ferro ali, o ferro ele ajudava a conter um pouco essa flexão. Então, é um primórdio aí do que é o concreto armado hoje em dia, né? Mas eles não tinham o entendimento que se tem hoje. E aí depois, lá no Império Romano, o uso do concreto em diversas obras, né? Lá em 300 a.C. Então tem concreto lá nas fundações, acho que do Panteão, do Coliseu também tem concreto. Então foi usado para fazer essas obras magníficas que existem até hoje. Então vocês percebam aí a durabilidade do concreto, mesmo esse concreto que nem não chega aos pés do que é o que a gente tem hoje, né? Não chega nem perto do desenvolvimento do concreto que a gente tem hoje. E aí, lá na Idade Média, o concreto também era usado em fundações, e em 1678, o Hooke ele determinou, né, os fundamentos da elasticidade, que vão ser muito usados nas estruturas de concreto, né? A gente fala muito do módulo de elasticidade do concreto, do aço. Então, são dois parâmetros que influenciam muito na hora da gente dimensionar uma estrutura de concreto. Então, ó, estava nascendo aí, né, toda a teoria por trás do que a gente tem hoje. E no mesmo ano, o Moxon, ele determinou as reações exotérmicas da hidratação da cal. Então, quando a gente hidrata, né, a cal, o cimento, ele tem algumas reações exotérmicas ali, que vão ajudar depois até na cura desses elementos, né, e para que eles adquiram a resistência. Então, isso também foi determinado lá em 1678. Depois, em 1757, o Euler determinou a flambagem, né, que é o que guia hoje a gente para dimensionamento de pilar. Então, determinou as leis de flambagem. E aí, lá em 1824 apenas, foi inventado o cimento Portland, lá na Inglaterra pelo Joseph Aspdin. Só que também não era, nem de perto, o que a gente tem hoje, o cimento Portland, como a gente conhece hoje. Porque o que acontece? Lá nessa época, o Aspdin, ele fez a queima da pedra calcária com argila, né, moído bem fininho, fez essa queima, mas ele não tinha condição de fazer a queima em altas temperaturas como é feito hoje, né? E aí a gente tem a obtenção do clinker para fazer o nosso cimento Portland. Então, foi aí o nascimento dessa tecnologia, mas até hoje ela já evoluiu muito mais. E aí, só para a gente terminar nosso contexto histórico, a gente vai falar do Lambeau na França. Já em 1850, ó, quase 1900, aí, né, século passado, século XX. Então, lá no finalzinho no meio do século XIX, né, foi feita a primeira publicação sobre o concreto armado. Então, realmente, começaram os estudos de aço e concreto trabalhando como um único material, né, um material estrutural. E aí, os benefícios desses dois materiais juntos dentro de uma estrutura. Então, pessoal, olha quanto tempo demorou até que a gente pudesse realmente falar sobre concreto armado. Nessa época nem tinha o nome de concreto armado, era chamado cimento armado, né? Só hoje que a gente define como concreto. Bom, e esse material nosso aí, o concreto, né? A gente tem duas possibilidades hoje em dia, né, para a obtenção dele. A gente tem o concreto usinado e a gente tem o concreto feito em obra, quando a gente vai fazer ali a nossa construção. Quais são as diferenças entre essas possibilidades aí de concreto que a gente tem hoje? Primeiro, a gente fala da homogeneidade do material, ou seja, a mistura, né? Como que é feita essa mistura, se ela está adequada, se ela é boa. Quando a gente está fazendo o concreto na obra, né, a gente não tem a mesma homogeneidade de um concreto produzido em usina. Ali eles têm equipamentos mais
aliados, né, uma tecnologia maior para fazer a mistura desse material. Além disso, o material até chegar na obra, ele também vem sendo misturado dentro do caminhão betoneira, né? Então a homogeneidade dele é melhor que quando a gente produz esse concreto ali em obra. Aí, mas a gente também tem que pensar no local de fabricação, né? Às vezes a obra, a gente prefere o concreto usinado também por não ter até o local de fabricar isso na obra, ou por, dependendo das questões públicas, né, das determinações públicas, de como você pode produzir isso, você às vezes não pode fazer um local fora da sua obra ali para produzir esse concreto. Então, dependendo do tamanho da obra também, a gente pode optar pelo concreto usinado ou executado ali no canteiro. O custo é outra diferença, né? Que a gente tem que analisar. Às vezes, pedir concreto usinado, normalmente, o pedido mínimo é de 3 metros cúbicos, né? Então, dependendo do tamanho da sua obra, do elemento que você vai concretar ali, não compensa pedir o concreto usinado, né? Então, você vai fazer ali, se você tem local para fabricar, você pode fazer dessa maneira, como você está pensando, né? Aí não compensa também pedir um concreto usinado. E por fim, a diferença, né, entre esses dois concretos é o traço. Numa usina é tudo feito e pesado de maneira eletrônica. Então é muito mais, eu diria, específico, né? É tudo mais certinho, tudo feito com muita especificidade. E já na obra, a gente faz ali seguindo algumas tabelas. Então, você vai pedir um concreto em usina, você tem que saber a determinação da resistência desse concreto que vem lá do projeto. Então, você liga para a usina e pede dentro daquela classe de resistência. Quando você vai fazer esse concreto na obra, tem algumas tabelas ali que guiam a quantidade, né, o traço de concreto que você vai usar. Mas algumas delas trazem até algumas informações que não são muito usuais hoje em dia. Então, o traço feito em usina, ele é muito melhor, né, muito mais assertivo do que o traço feito em obra. Então, são algumas características, né, que a gente tem que levar em consideração quando vai utilizar um concreto ou outro. Hoje em dia, pessoal, em obra pequena, em obra residencial, é muito comum usar o concreto usinado, até pela facilidade, né? Porque fazer concreto em obra dá bastante trabalho e também a facilidade da utilização, né? A rapidez. Hoje tem muito, dependendo da região, tem muita concreteira aí disponível, né? Dá para fazer uma boa pesquisa, até de preço, né, para a utilização. E outra que a qualidade do material também, né, é muito superior ao que a gente consegue fazendo na obra. E aí, quando a gente está falando de estruturas, a gente entra ali na situação aço e concreto, né? Agora a gente já viu um pouquinho da estrutura no geral, né? Vamos ver agora um pouquinho de aço e concreto, né? Quando a gente realmente junta os dois materiais, e a gente tem ali o nosso concreto armado. Então, a gente tem que pensar nessas duas ações que o material sofre, né? O que é a compressão? Vocês já devem saber. Compressão é quando eu estou apertando o meu elemento, né? Eu estou apertando ele. Vocês podem pegar aí uma régua daquelas mais molinhas, né? E vocês podem aplicar uma força ali nas extremidades dela. Aplicando essa força, essa régua ela vai deformar. Então, isso é a tensão de compressão. Quando eu faço um esforço de puxar as extremidades, estou falando da tração, né? E aí, essa tensão de tração, ela tende a esticar. Então, pensa no elástico aí. Se eu pegar duas extremidades desse elástico e eu puxar ele vai esticar. Dependendo do material que eu puxar, ele vai quebrar, ele vai romper. Então, numa estrutura, o que resiste muito bem à compressão? O concreto. E o que resiste tem uma boa tensão à tração? O aço. Quando eu estou falando de uma viga, por exemplo, um elemento estrutural, eu vou ter uma carga aplicada nele. Por exemplo, aqui, essa viga biapoiada. Eu estou tendo aqui, ó, essas ações sobre o elemento.
tensões perpendiculares a ele. Quando eu tenho a minha viga aí, né? Peguem as suas reguinhas. Você aplica uma carga perpendicular a ela. Ela vai formar essa barriguinha, ela vai flexionar. Quando eu estou flexionando, podem perceber que é como se a parte superior da minha viga, né? Ela fosse comprimida. Como se eu estivesse comprimindo essa parte superior aqui do meu elemento. Estou apertando ele aqui em cima. Mas a parte de baixo é como se eu estivesse tracionando. Essa parte aqui, ela vai esticar. Então, eu vou tracionar essa parte. E aí, eu vou ter duas ações. Eu vou ter a compressão e a tração em um mesmo elemento. Se o concreto ele é muito bom a compressão, ele vai ficar muito bom ali na parte de cima do meu elemento. Mas a parte de baixo, ele vai romper. Porque se eu puxar muito concreto, ele rompe. E o aço já é totalmente o contrário. O aço, se eu puxar ele embaixo, ele vai resistir, né? Porque ele resiste muito bem à tração, mas em cima ali ele não resiste muito bem à compressão. Então, pessoal, quando a gente está analisando elementos estruturais, a gente vai ter essas duas ações nele e a gente tem que saber analisar. Então, esse exemplo que está aí para vocês. A parte de baixo é onde a gente vai ter a nossa seção, né? A gente vai colocar ali a nossa armadura principal. Porque como ela vai estar sujeita ao esforço de tração aqui embaixo, a gente precisa de uma armadura ali do aço, né? Ajudando o concreto a resistir a essa tensão. Aqui em cima, como a gente tem compressão, né? Aqui é o local do concreto, é onde o concreto vai resistir melhor. E quando eu estou analisando, né, uma peça estrutural, eu tenho que saber diferenciar onde que está agindo. Tração, e compressão. Isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente for determinar, né, a armadura, a gente tem que saber onde que a gente vai colocar essa armadura, né? Então, vamos dar um exemplo que acontece muito, vocês podem pesquisar ali no Google e vocês vão ver como tem acidente com isso. Marquise, pessoal. A marquise, está aí, por exemplo, uma marquise em balanço, né? Então, eu tenho uma marquise aqui, né? Eu vou ter uma carga, por exemplo, aqui na extremidade da minha marquise. O que vai acontecer com esse meu elemento, né? É como se ele tendesse aqui, né? Ele vai formar uma barriguinha mais para baixo. Nessa barriguinha dele, que ele forma aqui para baixo, essa parte de baixo aqui vai estar apertando, eu vou estar comprimindo essa minha marquise aqui embaixo. E aqui em cima eu vou estar tracionando. Então, aqui é tração e aqui embaixo é compressão. E aí eu preciso analisar muito bem aqui. Se em cima está tracionando, a minha armadura principal ela vai ter que vir aqui em cima para ajudar o concreto a resistir a essa tração. E se embaixo está comprimido, aqui é onde eu vou ter o concreto que vai resistir ali, principalmente a tensão de compressão. O que acontece em muitos casos, né? Quando a marquise, às vezes, ela está curvando, a pessoa vai lá e coloca um pilarzinho aqui na ponta da marquise. Isso daqui a gente não pode fazer. Quando a gente coloca esse pilarzinho ali na outra extremidade da marquise, a gente está transformando como se fosse uma viga biapoiada. E daí essa viga biapoiada, ela vai flexionar, né, igual está aqui nesse nosso exemplo, e aí aqui embaixo, né, seria aqui embaixo, vai estar tracionando. E aí eu não vou ter armadura ali para resistir a essa tração. E isso daí pode ocasionar um rompimento, tá? Então, pessoal, é por isso que a gente precisa saber diferenciar em cada elemento onde vai estar tração e compressão para colocar a minha armadura. E aqui são essas duas principais tensões agindo no nosso elemento estrutural. Isso aqui é bem importante para vocês saberem diferenciar. Cada elemento vai ter uma atuação diferente, tá? E aí, para a gente se encaminhando aí para o final da nossa aula, eu quero falar um pouco com vocês sobre estruturas mistas, pessoal.
Estrutura mista é quando eu tenho mais de um material ali na minha estrutura. Ou seja, eu posso ter uma estrutura de concreto e madeira, os dois materiais agindo como estrutura mesmo, né? Não estou fazendo um revestimento, nada. São dois materiais suportando as cargas da minha obra. Tenho também concreto e metal, concreto e aço, né? Essa daqui é mais comum. E aí eu também tenho a possibilidade de ter aço e madeira. Então, esses são os três tipos de estruturas mistas que existem. Por que eu estou trazendo isso daqui? Né? A gente não vai aprender a dimensionar a estrutura mista, mas é algo que vocês podem encontrar na vida de vocês. E é algo que vocês podem se especializar depois também. E o mais comum é a gente encontrar a estrutura mista de aço e concreto, que foi exatamente o que encontrei após a minha formação. Fui trabalhar numa obra e tinha uma estrutura mista de aço e concreto. É muito comum que a gente aprenda as estruturas metálicas e as estruturas de concreto separadas. Elas existem separadas, cada um no seu mundo. Mas no mundo real, depois da faculdade, elas podem aparecer aí juntinhas. Inclusive, essa foi a obra que eu trabalhei, tá? E para mim foi um desafio na época, por isso que eu achei muito relevante trazer isso para vocês. Então, quando a gente vai trabalhar com esses dois tipos de estruturas, a gente também tem que dimensionar elas como um todo, tá? Ela tem que ser um conjunto monolítico, tem que agir como se fosse uma única coisa ali que vai suportar as cargas da nossa edificação, né? Então, aqui, pessoal, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Eu tinha um pilar de concreto de uma determinada altura, e em cima desse pilar de concreto vinha um pilar metálico, e acho que era de quase 9 metros de altura. Então, imagina, a gente tem que fazer uma ligação adequada, não é uma cola ali que a gente passa e fica tudo certinho no lugar. Até existe, mas normalmente a gente usa a ligação mecânica entre esses dois elementos. Então, tem uma norma, tá, que rege o projeto de estruturas de aço e de concreto, é a NBR 8800, lá de 2008, e fala do projeto dessas estruturas. Inclusive, eles trazem lá os pilares mistos, né? Aqui, nesse caso, nessa obra, e é muito comum em obras de galpões em armazéns, o pilar de concreto e depois um pilar de aço. Mas o que existe também é o pilar que tem esse pilar, esse perfil I, né? Ele vai dentro do concreto e aí ele é revestido de concreto. A norma também fala desse tipo de pilar. E daí tem todas as vantagens, né? Porque o concreto ele resiste muito bem à temperatura, né? Ao calor, e o aço não. Então, por exemplo, nesse caso aí, a minha estrutura de concreto ela está protegendo a minha estrutura de aço de um possível incêndio. Outra, né, a estrutura de aço ela é muito mais rápida para eu posicionar ali, né, fazer a execução dela do que uma estrutura de concreto. A estrutura de concreto é todo um processo de montagem de armadura, montagem de forma, depois da concretagem, espera da cura, tem todo um processo trabalhoso, né? E o aço não, é chegar com o guincho e ir montando, né, e soldando e rosqueando, é mais rápido. E então tem diversas vantagens em misturar essas duas estruturas aí. E aí, como que eu faço a ligação? Que foi o que, quando eu me formei, eu falei meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Em projeto é determinada a ligação dessas duas estruturas, né? Normalmente a gente fala ali dos pilares, a gente tem ligação com o chumbador. O que são esses chumbadores? Podem ser hastes, tá? Que vão ser concretados junto no pilar de concreto. Então, eu vou montar minha forma, colocar minha armadura ali dentro, e aí eu vou posicionar como se fossem parafusos mesmo, vão ficar para fora, são barras de aço ali. E depois eu vou ter vou assentar o meu pilar metálico e vou rasquear ali com ela, né? Vou fazer a parafusação, digamos assim, desse pilar, e aí depois eu completo ali com o concreto até a base desse pilar. Então a gente tem esse processo aí que pode funcionar dessa maneira, a ligação desses pilares. E a gente também tem o processo que a gente utilizou aqui nessa obra, que é como se fosse uma mesinha, tá, pessoal, de aço, tem ali a base. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Como se tivesse uma base de aço,
E aí a gente tinha as barras de aço aqui para baixo, as perninhas, digamos assim, do chumbador, que eram barras bem grossas, de 1 polegada, mais, se brincar. E aí, depois que a gente colocava, montava a forma, a gente colocava esse chumbador ali em cima e concretava junto. Então, essa parte aqui, né, de baixo, ela ficava toda concretada. E aí, o pilar era sentado e soldado. Então, solda é muito resistente, né? Então, os pilares foram soldados nessa chapinha metálica aqui, que serviu como base. Então, a gente também tem essa possibilidade de solda. E aí a gente tem outros tipos de estruturas mistas, né, de aço concreto, que não precisa ser necessariamente um pilar. Então, eu posso colocar uma estruturazinha metálica ali lateral, né, horizontal à minha estrutura de concreto. Como que eu posso fazer a fixação dessa estrutura? Por parabolt ou hard bolt. A gente ouve muito falar de parabolt, né? Que é essa primeira opçãozinha aqui, ó. E a gente faz um furo na estrutura de concreto e coloca a base do parabolt, e quando a gente vai rosqueando, essa luvinha aqui, ela vai expandindo. A luvinha aqui embaixo, ó, e ela vai expandindo dentro ali da estrutura. Tanto que esse método é chamado de método expansivo. E aí tem o hard bolt, que ele é realmente um parafuso. E aí a gente parafusa a estrutura metálica na estrutura de concreto. Aí, cada um deles, eles resistem muito, tá, pessoal? Parece que não, mas tem uma grande resistência esses métodos aqui de acoplar uma estrutura na outra. E aí, dependendo do que eu vou fazer, né? Aí eu posso escolher um ou outro, né? Cada um tem as suas vantagens ali. Bom, agora eu quero apresentar para vocês algumas normas que vocês vão ver aí no livro de vocês que foram muito usadas como referência, porque projetar concreto é muito sobre trabalhar com norma. É muito importante que vocês comecem desde agora olhar essas normas da ABNT, porque a norma nem sempre é fácil de entender, pessoal. Normalmente vocês vão ter uma informação num capítulo que vai casar com um capítulo lá de baixo, e depois daquele capítulo final lá ele te manda para um capítulo lá na metade. Então, como é algo um pouco mais complexo, tentem já ir se acostumando com isso, porque vocês vão usar bastante, tá? Durante toda a vida profissional de vocês. Então, algumas normas que vão ser muito importantes para a gente. A NBR 6118, que é o Projeto de Estruturas de Concreto, tá? Que a gente vai falar dela o curso inteiro, tá? Então, se vocês puderem, já dá uma olhadinha nessa norma, tá? Dá uma pesquisadinha aí, dá uma olhada nela. A ABNT 6120, que fala sobre as ações para o cálculo de estruturas de edificações. A gente vai falar muito dela mais para frente, quando a gente for determinar essas ações aí que vão estar agindo nas nossas estruturas. Tem também a NBR 8681, que é ações de segurança nas estruturas. A 14.931, que é a execução de estruturas de concreto, aí é procedimento de execução, também é um 18 de projeto. A 7.480, que fala do aço destinado à armadura de concreto, tá? Então, tem especificamente dos aços que serão utilizados para estruturas, tá? Tá explicando qual aço pode ser utilizado no quê, fala do CA50, CA60. E por fim não, né? Por fim daqui da nossa lista, a ABNT 15.696, que fala das formas e escoramentos. Que a gente vai ver também mais para frente especificações das formas, como que a gente tem que fazer, como que tem que escorar tudo. Existem muitas outras normas, tá, pessoal, mais específicas. Não trouxe a lista toda para vocês, mas essas são algumas que a gente vai utilizar, vai trabalhar e que são muito importantes aí nas estruturas de concreto. Um detalhezinho de norma, tá? A gente tem que sempre procurar utilizar a norma mais recente, mas as normas elas estão sempre em revisão, tá? Então dá para olhar lá no catálogo, se eu não me engano, a 6118 inclusive está em revisão. E tem algumas outras, acho que é 8.800 que eu passei para vocês ali de estruturas de aço e concreto também está sendo revisado. Então, ano a ano, como eu tinha falado para vocês, a gente vai melhorando, vai tendo mais experiências, né?
e até as normas vão sendo ajustadas para melhorar cada vez mais as estruturas, né, para que elas sejam mais seguras e mais duráveis. Então a gente tem que estar sempre atento, tá? Quando forem projetar, dê uma olhadinha ali se a norma que você está usando é mais recente. E aqui uma dica final de pesquisa científica, pessoal. Como futuros engenheiros aí, estudantes, vocês precisam ter um foco quando forem fazer pesquisa científica, tá? E que é a minha dica para vocês. Eu trouxe alguns sites aqui, como o Google Acadêmico, a plataforma da Cielo, o portal de periódicos da CAPES e o ResearchGate, que é uma plataforma que vocês podem até se inscrever lá. Por que é tão importante a gente utilizar ferramentas corretas para pesquisar? Quando vocês tiverem um problema na obra, normalmente a pesquisa científica está um pouco mais avançada do que o que realmente está sendo feito, né? O que está sendo utilizado no mercado. E isso é normal, né? Porque a gente tem que pesquisar primeiro para depois utilizar. Então, quando vocês às vezes tiverem um problema, vocês têm que pesquisar de fontes confiáveis. O que são fontes confiáveis? São dissertações, são teses, são artigos, né, publicados em veículos de confiança, né, em revistas de confiança. E nesses sites aqui, que são alguns deles que eu trouxe para vocês, vocês conseguem encontrar vários desses artigos, vários desses trabalhos de pesquisa científica. Além disso, muitos de vocês podem optar, né, ou alguns de vocês podem optar por fazer a pesquisa científica. Então, vocês podem partir para essa área, né, e aí vocês vão utilizar mais ainda isso daqui. Então, por exemplo, lá no mapa de vocês, vocês vão ter que dar uma pesquisada em algumas coisas, né, entender melhor alguns conteúdos. Então, pessoal, aproveitem dessas ferramentas, desses portais aqui, para pegar alguns conteúdos com comprovação, tá? Às vezes a gente vai achar muita coisa legal em blogs, em outros sites, mas para a nossa profissão, que exige muita segurança, muita responsabilidade, a gente também tem que ser muito responsável quando a gente for pesquisar e para melhorar, tá? Eu estou falando por quê para vocês isso? Porque eu já fiz pesquisa e 5 anos depois de eu ter feito essa pesquisa, me ligaram de uma empresa que teria que implementar justamente aquilo que eu fiz. Então, eles foram pesquisar, né, como fazer, eles precisavam melhorar, foram pesquisar como fazer e acharam um artigo meu. E daí eles tiveram que falar comigo para saber como fazer aquilo. Então é por isso que eu falo, quando a gente está trabalhando também, às vezes a gente vai ter alguns problemas de obra que a gente pode encontrar soluções de pessoas que já pesquisaram aquilo e comprovaram maneiras de resolver aquilo ali assertivamente, né? Comprovaram que aquilo ali realmente vai resolver. Então, pessoal, fica essa dica aqui para vocês, tá? E aí, por fim, para a gente encerrar agora, eu vou deixar aqui para vocês esse link que fala sobre a construção da Itaipu Nacional. Vocês vão ver que eu sou apaixonada pela barragem, tá? Eu acho que é uma construção magnífica que tem aqui no nosso país. E se vocês puderem, por favor, visitem, tá? Vocês podem visitar a barragem, tem a visita que eles fazem, tá? Com turistas. Então, se tiverem essa oportunidade, vão, que é magnífico. E por que eu quero que vocês assistam esse videozinho, tá? Não é muito demorado, são 20 minutos, mas fala ali de todos os processos de construção, né? E vai falar de como que eles tiveram que atuar perante o concreto. Bom, tiveram que criar umas soluções ali de concreto, porque, gente, olha o tanto de concreto que foi nessa barragem, né? Tiveram que criar soluções ali por causa do peso também da barragem, então é até legal para vocês já terem uma noção de estrutura, de dimensionamento, do peso próprio, né, da estrutura, e também de soluções que eles tiveram que procurar na época para poder construir uma obra desse porte. Então, pensa, Itaipu é de 1977, mais ou menos, começo da construção. Então, pensem aí, né? Naquela época, tanto que eles tiveram que evoluir para construir uma obra desse porte, para ser uma obra segura, né? Porque Itaipu, realmente, pessoal, se desse algum problema ali,
né, Foz do Iguaçu, Cascavel, ia atingir muita gente, né, Cataratas acabaria. Então, imagina, né, a capacidade, né, a responsabilidade dos engenheiros. E também é legal para pensar, né, o que, que a gente é capaz de fazer, né? Olha que obra incrível, que obra magnífica, que o homem é capaz de construir, de projetar. Não tem só engenharia civil aí dentro, tem todas as engenharias dentro da Itaipu, e é por isso que ela é uma obra tão importante, tá? Então assista esse vídeo com bastante carinho, para vocês descobrirem aí, né? Tentem identificar os pontinhos aí que eu falei para vocês sobre como eles tiveram que agir perante o concreto. Essa é a nossa primeira aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. No dia 19 a gente volta, continuamos falando aí sobre as estruturas de concreto armado. A gente vai discutir muito, realmente, estruturas de concreto armado. E depois a gente vai comentar um pouquinho de concreto protendido. Mas ela também é abordada ali na NBR 6118. Bom, pessoal, espero que vocês aproveitem o feriado, estudem um pouquinho já a nossa primeira aula e a gente se encontra na semana que vem. Até mais!